dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa semana com nossa aula de ciências? Então, a gente vai iniciar nosso livro de atividades, tá? Do quarto bimestre. Vamos relembrar um pouco do conteúdo que foi estudado no nosso livro didático, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar relembrando sobre os poríferos e os quinidários, tá? Que são as duas classes dos animais invertebrados. A gente vai começar falando dos poríferos. Os poríferos, também chamados de esponjas ou espongiários, são animais invertebrados, aquáticos e fixos em um substrato. O nome do grupo deve-se pela presença dos poros pelo corpo. Os poríferos, eles pertencem ao filo Porifera. Eles possuem as mais variadas formas, tamanhos e cores. Apresentam um padrão corporal básico. É um formato de vaso, ou tubo, ou barril. O habitat da maioria das espécies é o ambiente marinho. Poucas vivem em água doce. As esponjas são encontradas fixas no fundo do mar, em rochas, conchas e até na areia. Podem viver de forma solitária ou em colônias. Os poríferos possuem paredes perfuradas por poros e em seu interior encontra-se uma cavidade denominada átrio ou espongiocele. Na extremidade oposta, à base do seu corpo, há uma abertura chamada de ósculo. Externamente, são revestidos pelos pinacócitos, tá? Que são células achatadas e unidas. O esqueleto das esponjas é interno, é composto por espículas calcárias ou silicosas. Pode ainda ser orgânico, formado por fibras de colágeno, que são denominadas de esponginas, tá? As esponjas, elas não apresentam sistema nervoso nem tecido. O esqueleto das esponjas é interno e composto pelas espículas calcárias, que eu já falei, tá? E eles podem ainda ser orgânico, formado por fibras, que no caso são as esponginas, tá? Os poríferos são animais filtradores. Eles promovem uma corrente de água que entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Ao entrar, a água fornece oxigênio e ao sair carrega o dióxido de carbono e os resíduos. Assim ocorre a respiração através das trocas gasosas por difusão. A alimentação se dá através de partículas alimentares suspensas na água, como os protozoários e as algas unicelulares. Tá? Qual é a importância ecológica dos poríferos? Eles são fundamentais para o equilíbrio dos ambientes marinhos. Eles servem de abrigo, alimento e até de local de reprodução para várias espécies. Eles são bioindicadores da poluição da água. Ele estabelece relações ecológicas harmônicas também com as microalgas, tá? Então, eles são muito importantes para a vida marinha. Os quinidários. Os quinidários, ou selenterados, eles são organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos também, sendo a grande maioria marinha. Existem mais de 11.000 espécies de quinidários, que os principais representantes desses grupos são as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. O habitat principal dos quinidários é o marinho, de águas tropicais e rasas. Poucas espécies vivem em água doce. Nenhum é terrestre, ou seja, todos são marinhos. Os quinidários, eles apresentam um tipo específico de célula em seus tentáculos, tá? Que é o quinidócito. Essas células lançam o nematocisto, uma espécie de cápsula que contém um filamento com espinhos e um líquido urticante. Os quinidários, eles também apresentam dois tipos morfológicos, que são as medusas e os pólipos. Algumas espécies podem apresentar as duas formas em diferentes períodos da vida. As medusas, elas são representadas pelos organismos natantes, como as águas-vivas. Apresentam um corpo gelatinoso em forma de sino, com tentáculos em sua margem e a boca central. Os pólipos, eles constituem organismos sésseis, ou seja, eles são fixos a um substrato. Apresentam um formato tubular, como as anêmonas do mar, e podem viver em colônias ou
isolados. Os quinidários, eles apresentam sistema circulatório, digestório e respiratório. Eles não têm nenhum desses sistemas. Eles também não possuem já o sistema respiratório. E o que acontece? As trocas gasosas ocorrem diretamente em cada célula e o meio onde eles vivem, através de difusão. Os quinidários, eles podem apresentar reprodução assexuada ou sexuada, tá? Qualquer um dos dois. A assexuada ocorre pelo brotamento, tá? Que na superfície do corpo existem brotos que se desenvolvem, a gente já estudou sobre o brotamento. E a reprodução sexuada, ela é possível graças à existência de quinidários dioicos, ou seja, sexos separados, ou monóicos, que são os hermafroditas, que são sexos unidos. Qual é a importância dos quinidários para o ambiente? Eles participam da maioria das teias alimentares. Os recifes de corais, eles servem de local para abrigo, reprodução e também alimentação de diversas espécies de animais. Tá? Então, ou seja, tanto os poríferos quanto os quinidários, eles são muito importantes para o ambiente marinho, tá? Para aquele ciclo que ocorre lá, tá? Então, são importantíssimos.